Olá, boa tarde. Boa tarde para você, pontualmente 12:30. Muita informação no Meio-Dia Catarina de hoje, começando pelo pente fino que foi realizado nos auxílios doença. Depois de 84% dos benefícios terem sido periciados, foram cancelados em Santa Catarina. E no futebol, Chape consegue vitória sobre a equipe do Palmeiras. E já na Série B, Figueirense vence o Náutico e assume a liderança da competição com esse golaço aí do Robinho, hein? A gente viu que choveu bastante aqui na capital, na Grande Florianópolis, e o mau tempo no fim de semana causou danos aí por várias regiões. Adutoras se romperam e o fornecimento de água foi prejudicado. Em Garopaba, no litoral sul de Santa Catarina, e também por causa do mau tempo, embarcações de pescadores de tainha, aí você vê imagens, afundaram. Tem também a previsão do tempo, informações do trânsito e muito mais. E ainda um bate-papo com a dupla Zezé de Camargo e Luciano, que esteve em Florianópolis nesse fim de semana. A O Band meio-dia- fez história e faz história com Zezé de Camargo e Luciano. Não vou negar que sou louco por você. Estou maluco pra te ver. Bem aqui na Band. Obrigado mais uma vez, cara. Convite feito daqui a pouquinho e tem muito mais no Meio-Dia Catarina que está começando agora. Fique com a gente. Meio-dia e 31, está no ar o Meio-Dia Catarina. Nós contamos com a sua participação e a sua audiência até a 1h30. Lembrando sempre, boa tarde para você de casa, que nós estamos à sua disposição nas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram, em @meio-dia-catarina. Também temos uma fanpage no Facebook. Aliás, a cada semana vai crescendo as curtidas. Muito obrigado pela galera que vem curtindo lá a nossa fanpage. É /Meio-Dia Catarina. E também estamos no WhatsApp, no 48 99904 9904. Muitas mensagens já chegam até mesmo antes do programa. Muito obrigado para quem deixa esse tempinho aí para conversar conosco. Muitas participações, daqui a pouquinho o Gustavo já separa umas para a gente devolver para vocês, dar um retorno para vocês. Começamos com as notícias do Estado. Depois que uma revisão foi feita no INSS, mais de 80% dos benefícios de auxílio-doença foram cancelados. 7 mil pessoas, mais de 7 mil pessoas estavam aptas para voltar ao trabalho. Foram identificadas aí nesse pente fino, depois de passar por uma nova perícia. Vamos conferir. O pente fino do INSS começou ainda no ano passado com o objetivo de revisar em Santa Catarina quase 52 mil auxílios-doença e mais de 73 mil aposentadorias por invalidez. Até o momento, pouco mais de 9 mil benefícios foram revistos. Destes, 7 mil pessoas foram autorizadas a voltar ao trabalho, tendo benefício cessado, e cerca de 900 foram aposentadas por invalidez. São quase 1.000 pessoas que regularizam uma situação que é importante para o segurado da Previdência. Porque se ele tem vínculo empregatício, ele vai liberar os seus direitos enquanto trabalhador. Se ele tem o financiamento de um imóvel próprio, ele consegue a liberação. Então, ele define uma parte da vida dele que é importante. Até o momento, mais de 24 mil cartas foram expedidas convocando os beneficiários para fazer a revisão no benefício. Mas o INSS deve emitir mais cartas porque este pente fino não tem prazo para terminar. Por isso, é importante que o beneficiário mantenha o seu cadastro junto ao INSS com o endereço sempre atualizado. A revisão está prevista em norma de 2013 e deveria ocorrer a cada 6 meses no caso do auxílio-doença e a cada 2 anos para as aposentadorias por invalidez. Em muitos casos, porém, isso não ocorre nos prazos estipulados. Com isso, muitos beneficiários continuam recebendo auxílio, mesmo estando aptos a voltar a trabalhar. Com as revisões, o INSS espera economizar mais de 132 milhões de reais por ano aqui em Santa Catarina. O perito médico, se constata que existe uma capacidade laboral que possa ser explorada, ele não cessa. Ele encaminha para a reabilitação profissional, até tem um percentual grande de segurados encaminhados, e a equipe de reabilitação vai se preocupar em fazer esse trabalho de motivação, de estudo, de encaminhamento ao mercado ou de preparo através de cursos profissionalizantes. Enquanto isso, o benefício não cessa.
Vale lembrar que no dia da perícia, o beneficiário deve levar seus documentos pessoais, como RG e CPF, e toda a documentação médica, como atestados, laudos, receitas e exames. Quem não atender à convocação ou não comparecer na data agendada da perícia, terá o benefício suspenso. Tá certo, a Karina falou aí, né? O Pente Fino continua, o benefício é para beneficiar as pessoas que precisam, mas quem está apto a trabalhar, tem que trabalhar, né? E qualquer dúvida, o número para contato com o INSS é o 135, tá aí na sua tela. A ligação é gratuita de telefone fixo e de celular é o custo de uma ligação local. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7 às 10 da noite. Qualquer dúvida, é só ligar ou procurar o INSS. 4 embarcações de pesca afundaram na madrugada deste domingo em Garopaba, no litoral sul de Santa Catarina, por conta do vento forte e do mar agitado. Dentro dos barcos, você vê imagens aí, dentro dos barcos estavam as redes dos pescadores da comunidade. Uma das embarcações foi removida, que é essa que a gente consegue ver na areia, mas outras 3 ficaram no fundo do mar. Por sorte, né, não havia ninguém dentro delas. Uma retroescavadeira foi usada para retirar o barco, que ficou totalmente danificado. Os prejuízos para os donos das embarcações vão além dos danos estruturais, já que a safra da tainha, como a gente tem noticiado, iniciou há menos de um mês. Uma pena, né, Sibeli? Porque é a fonte de trabalho, as ferramentas de trabalho que são necessárias para esses pescadores são, de fato, os barcos, evidentemente. E aí causam prejuízo para grande parte deles e isso, um prejuízo para quem ainda conseguiu, nesse caso, recuperar parte do barco, que sofreu uma série de avarias e tudo mais. Porém, agora, claro, os outros que perderam totalmente o barco, que ficou no fundo do mar, é uma pena realmente, porque o pessoal, nessa época do ano, né, principalmente esse litoral sul catarinense, se prepara de fato para a pesca da tainha, né? Que é quando consegue fazer aí uma boa renda. E se reestruturar já com a safra em andamento vai ser bastante complicado, né? E equipes da Casan tiveram trabalho também por causa do mau tempo durante todo o domingo, depois que 3 adutoras de água se romperam em Santo Amaro da Imperatriz no início da manhã. O abastecimento de água foi prejudicado na Grande Florianópolis, tendo a capacidade reduzida a 40%. Você vê imagens aí do grande vazamento que foi registrado lá em Santo Amaro da Imperatriz. A previsão da Casan é que o abastecimento de água na Grande Florianópolis esteja totalmente normalizado ainda hoje. Eles estão trabalhando, a previsão era que já meio-dia já estivesse normalizado, mas o prazo final é que ainda hoje totalmente o serviço de água esteja normalizado na Grande Florianópolis. O rompimento teria sido causado pela forte enxurrada que a gente acompanhou aqui na Grande Florianópolis. Foram chuvas bem fortes, né, Gustavo, durante todo o fim de semana. E até alertado, né, pela própria Epagre-Ciran, questão de ventos, fortes chuvas. A gente vê aí imagens da adutora, o rompimento dela. E me assustou, Sibeli, eu te confesso, quando eu vi, disse, olha, vai dar um trabalhão aí para conseguir consertar isso. Mas, pelo menos, grande parte da Grande Florianópolis não teve prejuízos maiores na questão de abastecimento de água. E também em relação às famílias, né? A Defesa Civil tinha emitido alerta também, mas não tivemos grandes prejuízos, aí, danos, nem afetados. Foi mais o volume mesmo e o abastecimento de água. Por isso que é bom sempre, qualquer alerta do Epagre-Ciran, da Defesa Civil, a gente sempre ficar atento, a gente que eu digo, nós, os cidadãos, a esse tipo de trabalho, porque de fato há necessidade de ter um cuidado especial. Se há o alerta, vamos tomar cuidado. Não que vá acontecer, mas para que a gente tenha noção que pode acontecer e estejamos preparados para isso. Prevenção, né? Sempre importante. Depois de 80 dias sem homicídios, Chapecó registrou a morte de um homem por golpe de faca. O crime aconteceu no sábado após uma discussão entre 2 homens. Foi o primeiro assassinato no município em 80 dias. O crime foi passional e o autor da facada ainda está foragido. E passam bem os ocupantes do veículo que foi atingido por um poste em Fraiburgo, no Meio-Oeste. Camila Constantini tem mais informações. O acidente aconteceu no bairro Santa Mônica, em Fraiburgo, quando um motorista de 57 anos manobrava a carreta e acabou colidindo em um poste de alta tensão. Com o impacto, o poste caiu e atingiu um veículo que passava no local no momento. Nele estavam 3 pessoas, a condutora, um adolescente e uma criança. Eles ficaram presos nas ferragens e os bombeiros precisaram cortar o veículo para retirar os passageiros.
Todos foram levados ao hospital da cidade com escoriações leves. O carro ficou totalmente destruído e populares tentaram ajudar. O trânsito ficou interditado e a população sem energia elétrica até no sábado. O condutor da carreta não sofreu ferimentos. Um acidente aí grave, né? A gente vê imagens impressionantes, o carro totalmente danificado. O poste atingiu a parte central do veículo. É até difícil acreditar que as pessoas, os ocupantes, sobreviveram, né, Gustavo? De fato, no mínimo, extremamente curioso, né? Porque e muita sorte mesmo dos ocupantes do carro. É uma fatalidade absurda, né? Você imaginar que possa cair o poste e, por sorte, nenhuma vítima, né? O que é ótimo, né? Porém, claro que fica o susto e também as lições para que esses dias de vento e tal, a gente tenha mais cuidado, circular pela rua. Claro que a gente precisa, evidente, mas há essa possibilidade sempre também. Sim, sim. Bom, vamos falar com o Juan lá na redação, porque está terminando o prazo para quem ainda não tomou a vacina contra a gripe e está aí listado nos grupos prioritários. O Juan tem mais informações. Boa tarde, Juan. Boa tarde, Cibele. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Meio-Dia Catarina. É verdade, hoje a nossa participação é para fazer um alerta para essas pessoas que estão ali naquela área de risco, né? Os idosos, pacientes de doenças crônicas, pacientes também com transtornos neurológicos, aquela lista que a gente já vem passando aqui há algum tempo, que tem o direito à vacinação contra a gripe gratuito, fornecido aí pelo Sistema Público de Saúde. Aqui em Florianópolis, só para a gente ter uma ideia, 78 mil doses já foram aplicadas, mas isso está abaixo da meta da Secretaria da Saúde, está em torno de 70% ainda da cobertura, então falta muita gente ainda procurar os postos de saúde para fazer a vacinação contra a gripe, lembrando que é muito importante, o inverno está chegando, essas pessoas já têm um organismo um pouco mais sensível, por isso são consideradas de risco, né, fatores de risco aí, e vale a pena fazer a vacina, principalmente porque ela é de graça. Fica o registro, então. Dia 26, na sexta-feira, termina o prazo para vacinação. Você que ainda não tomou a vacina, vai lá, é rapidinho. Aproveita aí, não deixa para a última hora que de repente vai acabar enfrentando fila, né, Cibele? Vale a pena tomar a vacina aí para se proteger, ter um inverno mais tranquilo, né? Isso mesmo. Obrigada, Juan, pelas informações e pelo alerta. Então, até o dia 26 de maio, sexta-feira, se você ainda não tomou vacina, não levou seus filhos e está no grupo prioritário, por favor, vá até um posto de saúde. Vale a pena porque a vacina, ela não evita que você tenha resfriados, mas ela evita morte por gripe. Então, é de graça, está sendo disponibilizada pelo SUS. Não custa correr até um posto de saúde, vacinar e está tudo certo. Vou voltar para cá. Muitos recados, Gustavo? Sim, o pessoal já está interagindo conosco nas redes sociais no 489-9904-9904, que é o número do nosso WhatsApp. Quem mandou aqui foi o... Deixa eu ver o nome dele antes. É o Everaldo, ele mora no bairro Tabuleiro, aqui em Palhoça. E ele está dizendo sobre a situação do bairro, o abandono da região, muitos terrenos abandonados, enfim, e muitos buracos na rua, péssimas condições para tráfego. Ele colocou, inclusive, fotos, Cibele, você pode acompanhar aqui, colocou várias fotos e tudo mais. Porém, as fotos hoje a gente não consegue mostrar, mostraremos amanhã, já inclusive buscando a resposta para essa sua situação, viu, Everaldo? Obrigado pela sua participação. Tem também aqui participando conosco a Luísa, ela mora no bairro de Coqueiros, ela assiste ao Meio-Dia Catarina e manda pergunta já para o nosso especialista em segurança pública, o doutor Edgar Lopes, está aqui no estúdio conosco, daqui a pouco ele participa e também dá para responder essa pergunta. Tem o Lucionei sempre interagindo conosco, tem também o Diego Teixeira, muito obrigado a todos que vão interagindo. E também já tem pergunta, o pessoal falando sobre futebol, o torcedor do Figueira que já está muito mais otimista depois da vitória do fim de semana. E a gente vai falar disso já depois do intervalo. As importantes vitórias da Chapecoense e também do Figueira. E hoje tem Avaí São Paulo pela Série A do Brasileirão. A gente volta já! Voltamos, meio
meio-dia e 47, a gente já vai falar de futebol, mas primeiro de velocidade. É isso aí, Sibeli, porque rolou nesse fim de semana mais uma edição do Mercedes-Benz Challenge. Foi em Santa Cruz do Sul, no estado gaúcho. O campeonato, que é transmitido pelo Band Esportes, tem participação do carro da Chapecoense, que infelizmente não completou a prova, pois o piloto Raijan Mascarello se envolveu num acidente quando ocupava aí a 3ª posição. Apesar da batida, é bom a gente dizer que o Mascarello teve apenas ferimentos leves nas costelas e passa bem. A próxima etapa acontece em Londrina, no Paraná, no próximo dia 9 de julho. Vamos então agora falar de futebol e começamos mostrando o resultado da Série A do Campeonato Brasileiro. Olha só, a Chapecoense venceu o Palmeiras, ótimo resultado da Chape na competição. 1-0 foi o placar do jogo. Na sequência, a gente também já dá uma olhada como é que foi a segunda rodada da Série B para os catarinenses. Olha só, Figueirense goleou o Náutico 3-0 no Scarpelli, teve um golaço. O que foi, Mu? O Criciúma tá feio, diz o Mu, tem que abrir o olho. 1-0, venceu o Oeste. Tu assistiu o jogo aí do Criciúma, Mu? Não, mas do derrota, a coisa tá feia. O David abre o olho. Realmente, inclusive o pessoal de Criciúma tá bastante chateado. Falar agora de Série C do Brasileirão. Olha lá, acompanha comigo aí, Mu. Joinville 2-0 no Volta Redonda. Jack bem, vencendo a Série C e assumindo a liderança. Daqui a pouco a gente mostra a classificação. Vamos de Série D do Brasileirão agora, acompanha como é que foram os jogos. Olha aí, no domingo, 3h30, um pouquinho mais cedo. O Brusque estreou com derrota, surpresa pra mim, porque o Brusque fez um bom catarinense, né, Mu? Aí depois tivemos o Inter de Lages vencendo o Foz do Iguaçu no Tio Vida, 1-0. E o Metropolitano, Metrobala, vencendo o PSTC. Outra surpresa, porque o Metropolitano foi rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Estadual. Mas isso aí. Vamos dar uma olhadinha como é que foi essa vitória da Chape para cima do Palmeiras lá na Arena Condá. Chapecoense que com esse resultado sobre o Verdão, duelo de verdões, né? Nova essa frase. Mas enfim, com esse resultado, assume o top 5 da classificação do Brasileirão. Duelo de verdões na Arena Condá. E quem iniciou pressionando foram os donos da casa. Luiz Antônio cobrou falta. Andrei Giroto tentou de cabeça, mas a bola foi para cima do goleiro Fernando Praz. A Chapecoense estava melhor em campo. Luiz Antônio invadiu a área e cruzou. A bola sobrou para Apodi, que chutou rasteiro, mas a zaga do Palmeiras afastou o perigo. No segundo tempo, Roger Guedes recebeu o lançamento na entrada da área e mandou para William, mas Jandrei fez uma boa defesa. Seiras cobrou escanteio pelo lado esquerdo, Arthur tentou de cabeça no canto, Fernando Praz salvou o Palmeiras mais uma vez. E depois de um contra-ataque pelo lado esquerdo, Luiz Antônio abriu o placar na Arena Condá. E a partida terminou assim, Chapecoense 1, Palmeiras 0. Aqui na Arena Condá, o Palmeiras entrou em campo poupando alguns jogadores. A ideia da comissão técnica foi de dar prioridade para a próxima partida do Verdão Paulista, que será na quarta-feira contra o Atlético Tucumã na Argentina pela Libertadores. Quando você tem sintonia com aqueles atletas que estão entrando em campo e desempenhando o papel, lógico que fica tudo muito mais fácil, porque há um encaixe, há um equilíbrio dentro do sistema, há uma vontade muito grande de se acertar taticamente, mas é fundamental que o atleta se sinta bem para fazer isso. Excelente resultado da Chapecoense, que agora vai jogar com o Zulia. O jogo que acontece amanhã, 7 da noite, lá na Arena Condá. E quem também foi ouvido pela repórter Elisandra Bissotto, logo ali na saída do estádio, foi o diretor de futebol, o João Carlos Maringá. E ele falou sobre o julgamento que acontece hoje do caso do Luiz Otávio, né? Tem o Luiz Antônio e o Luiz Otávio. O caso do Luiz Otávio, que estaria irregular para a partida contra o Lanús na Argentina. Como é que tá a situação? Tá de boa, seu Maringá? Fala aí. Apenas que nós estamos absolutamente tranquilos com as decisões tomadas de colocar o jogador para jogar. E eu espero que a Conmebol tenha coerência e mantenha a Chapecoense, caso classificarmos, né? Nós temos um jogo importante na terça-feira, o campeonato não acabou ainda, nós temos que ganhar do Zulia para classificar. Mas caso a gente classifique, a gente espera que ser mantido entre os clubes que jogam as oitavas de finais. Estamos na torcida também para que esse seja o entendimento da corte.
da Conmebol e acabe não punindo a Chapecoense na perda de pontos, que são importantíssimos para a classificação da Chape. Mas antes de tudo, tem o jogo de amanhã contra o Zulia. A Chapecoense, caso queira chegar à próxima fase, as oitavas de final da Libertadores, precisa vencer para ficar só na dela, só na boa e chegar à próxima fase da competição. Vamos dar uma olhadinha na classificação da Série A do Brasileirão, onde temos a Chapecoense e também o Avaí, que vai jogar hoje. Olha só, tá assim, primeira posição é do Grêmio, vem Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Chapecoense na quinta posição, junto com o Corinthians. Depois Bahia, Palmeiras, Ponte Preta e Coritiba. Pode rodar, rapaziada, valeu. 11ª posição é do Santos, 12º colocado Botafogo, Vasco, o Avaí é o 14º com um jogo a menos, ótimo, não tá no Z4. Tem Atlético Mineiro, Vitória e o Z4 com Sport, São Paulo, que também joga hoje, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Apenas para você anotar aí na sua agenda o jogo de logo mais entre São Paulo e Avaí, 8 da noite, lá no Cícero de Pompeu de Toledo, o famoso Morumbi. Vamos agora de Série B do Brasileirão para acompanhar como é que foi a derrota do Criciúma. Pode rodar pra gente o lance aí, que vai originar a penalidade, ó. Foi lá na Arena Barueri, o Criciúma jogando com o Oeste de Itápolis, teve esse pênalti. O Ricardinho desesperado, não foi, pelo amor de Deus, não foi. Ah, não foi, já era, tá marcado. Aí quem foi pra bola? Atacante Alexandro, que havia entrado, inclusive, no segundo tempo de partida, substituindo o excelente Luiz Gustavo. Só pelo nome, esse Luiz Gustavo deve jogar muito. Olha lá, bateu o Alexandro e fez 1-0. Luiz que nem foi na bola, né? Tá aí, então, o gol da equipe do Oeste, vencendo o Criciúma pelo placar de 1-0. Agora a gente sai lá da Grande São Paulo, Barueri, e vamos até o estádio Orlando Scarpelli para acompanhar como é que foi a vitória do Figueira. Vamos ver alguns lances da partida, a gente separou para você de casa acompanhar conosco. Olha só, o Figueirense começou na pressão com uma boa cobrança de falta do ótimo Zé Antônio, hein? Grata surpresa esse Zé Antônio aí, olha lá, paulada que ele deu. Fez boas inversões no jogo, esse Zé Antônio, e a gente já tinha falado dele aqui na semana passada, inclusive dele e do Dudu Vieira. O atacante Luigi, jovem Luigi, emprestado pelo Corinthians, também teve chance, mas o goleirão Jefferson rebateu a bola. E aí depois, olha a matada que dá o Dudu. Nossa, quase em cima da linha ali, conseguiu recuperar. Aí fez o cruzamento, contou com a colaboração do goleiro, é verdade, mas na sequência o Jorge Henrique não desperdiçou de carrinho, mandou pro fundo da rede. Figueira que fazia a estreia do uniforme número 1. Agora, esse gol do Robinho, já tem gente elegendo pro Puskás, viu, Mu? Olha só. Olha lá, deu ainda uma caneta e meteu no fundo da rede. Golaço. Foi ou não foi golaço, Mu? Aí, olha lá. Que golaço, cara. Que golaço. Vamos para o segundo tempo. Já estava 2-0 para o Figueira. E na sequência lá do segundo tempo, o Enan, outro bom jogador aí do Figueirense, né? Que recebeu a bola dentro da área, tocou na saída do goleiro, fechou 3-0 para o Figueirense, que volta já a jogar amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Guarani de Campinas, o jogo que é lá no Brinco de Ouro da Princesa. E o técnico Márcio Goiano fez logo depois da partida uma análise dessa importante vitória. Figueirense que, comparando, viu, com o time que jogou o estadual, é uma outra equipe de fato, porque eram 7 jogadores diferentes daqueles que atuaram ou atuavam no campeonato estadual, e o Márcio faz essa análise dessa vitória importante que deixa o time na liderança da competição e também sobre o próximo adversário, o Bugre lá de Campinas. O volume de jogo bom, situações criadas, foi um time que em momento algum teve alguma situação de perigo. Então, os jogadores souberam marcar, os jogadores souberam jogar em velocidade quando a gente teve a oportunidade de jogar. Então, a gente fica feliz por isso, valorizou a posse de bola, procurou a vitória sempre e apenas o segundo jogo. A gente já tem que concentrar para o jogo do Guarani já na terça-feira. Jogo que é amanhã, então. O Figueirense que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente vai dar uma olhada na classificação como é que tá, olha só. Vamos lá, Figueira que está empatado com o Santa Cruz ali, né? Mas na diferença do saldo de gols, o Furacão do Estreito é o líder. Figueira, Santinha, Paraná Internacional, esse é o G4. Inter que empatou em casa com o ABC, coisa medonha. E o Paraná tem um jogo a mais, lembrou o Mu, tem 3 jogos, ele e o Goiás. Aí seguindo ali, eu tenho Paysandu, CRB, Juventude, Vila Nova, Guarani e Oeste. Vira a página aí. Cadê o Criciúma, meu Deus do céu? Calma que vai aparecer. ABC, América Mineiro, 11ª posição para ambos, depois Luverdense, Boa Esporte, Ceará e o Brasil de Pelotas. O Z4 tem o Goiás, que já tem 3 jogos, abre olho, hein, Goiás. Depois tem Londrina,
que não vem repetindo as boas campanhas, pelo menos até aqui. Náutico e Criciúma. Vou te falar que é um Z4 de respeito, Mu. Criciúma, você falava aí, né? Criciúma que tem que abrir o olho, ó. É o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora vamos de Série C do Brasileirão, pois na Arena Joinville deu um tricolor pra cima do Voltaço. Ó lá. Essa é a classificação da Série C. Vamos nessa então. Joinville e Ipiranga. O Joinville é o líder do grupo, depois vem Ipiranga, o Botafogo e Ribeirão Preto e o São Bento. Passam esses 4 a próxima fase da Série C. Depois vem Macaé, Bragantino, Tombense, Tupi de Minas Gerais e Mogi Mirim. A gente consegue ver agora como é que foi então? Pode chamar? Vamos nessa então, olhar como é que foi essa vitória de Joinville pra cima do Voltaço. O Jack recebeu Volta Redonda em casa e apostou no jogo aéreo para sair vencedor. Primeiro, Max subiu mais que todo mundo na cobrança de escanteio e fez 1-0 Joinville. E de novo, depois de cobrança de escanteio, Henrique Matos cabeceou para o fundo das redes e fechou a conta. Fim de jogo, Jack 2, Volta Redonda 0. Boa vitória do Joinville. E uma novidade ainda no caso do Chapecoense, hein? Parabéns, Jack, hein? Estamos na liderança da Série C do Brasileirão no Grupo B. Mas uma novidade no caso da Chapecoense, que a Conmebol tinha dado como prazo para a Chape apresentar a defesa do caso do Luiz Otávio, perdão, tinha dado o prazo até as 5 da tarde de hoje. Acabou antecipando para 1 da tarde. O que isso quer dizer? Nada, porque a Chapecoense é organizada, meu filho. Tá tudo prontinho, a Chape apresenta a defesa como a Conmebol quer. 1 da tarde tá aqui então, 1 da tarde vai ser apresentada. E agora vamos de Série D do Brasileirão, porque fez uma boa estreia lá no Tio Vida o Leão Baio numa vitória boa e importante. O time da Serra Catarinense recebeu o Foz do Iguaçu no Tio Vida. O pequeno público de apenas 571 torcedores assistiram um jogo morno, porém com o time da casa sempre tomando as iniciativas, mas sem nenhuma criatividade para finalizar ao gol. Neste bom passe, o Luizinho cai dentro da área e pede pênalti, mas não foi atendido pelo árbitro. Até que aos 13 minutos do segundo tempo, Abner, nova contratação colorada, recebeu na ponta direita e cruzou para Luizinho bater de primeira para o fundo do gol. Internacional de Lages 1-0. O Leão Baio inicia com o pé direito no Campeonato Nacional. Tá aí a vitória então do Leão Baio no Tio Vida. Agora a torcida do Leão Baio lá do Colorado Serrano tem que ajudar um pouquinho mais, porque 570 torcedores lá, né, Mu? Tem que dar uma mão. Série D do Brasileirão, carne e pescoço, precisa sim da ajuda da torcida. A gente já tem na mão os outros gols da Série D. Vamos de classificação então. Classificação da Série D. Lembrando, hein, o Metropolitano venceu o PSTC e o Brusque perdeu pro Operário. Vamos dar uma olhadinha. O grupo 15 tem assim, ó, o Operário na liderança, aí o Brusque, que é o que nos interessa, é o terceiro colocado. Vamos ver o grupo 16 da Série D, que tem outro representante aqui de Santa Catarina. Pode rodar aí. Olha lá. No grupo 16 da Série D do Campeonato Brasileiro, nós temos a seguinte classificação. Inter de Lages junto com o São Bernardo na liderança, depois temos Foz do Iguaçu e Novo Hamburgo. Já no grupo 17, onde temos o Metrobala, a classificação está assim, olha lá. Metropolitano, pode rodar. Não tem a classificação aí? Não tem. Pois bem, mas não tem problema, porque o Metropolitano está com 3 pontos, pois venceu, está assumindo a ponta da tabela do grupo 17. Muito bem, tem lá já os gols do... Não? Que pena, tava na mão. Muito bem, eu vou aproveitar para falar com a Cibele Fávero. 1h01, Cibele. E aí, tem muita gente conversando aí conosco? Muitos recados, principalmente em relação ao Figueira e ao Avaí. Mandar um abraço para o Sérgio de Garopaba, que nos acompanha, e o seu José Luiz Miller de Palhoça, que não perde um Meio-Dia Catarina. Olha, o Wilson Stey, da Caíra do Saco dos Limões, disse que ficou surpreso com o belo futebol apresentado pela equipe do Figueirense, com jogadas bem trabalhadas e um belo toque de bola. A opinião é bem parecida com a do Marcos, do Bela Vista 2, que disse: "Estou aqui agarradinho no programa, feliz da vida com o meu Figueira". O André também falou que está impressionado com o time do Figueira. Quando se traz gente competente, dá tudo certo. Exatamente, Figueirense dessa vez buscou as peças certas e conseguiu uma boa vitória. E mais do que isso, conseguiu jogar bem, né? João Batista de Lages também disse que a vitória do Figueira
É assim que ele gosta e que ele acredita que o Figueira vai ser candidato forte para o acesso e para o título brasileiro. Pediu para você mandar um abraço para ele. Quem é o? Que ele é fã, o João Batista de Lages. Ô, João Batista aí de Lages, grande abraço, ó. Comemora o gol aí, o primeiro do Jorge Henrique com a camisa do Figueira. Valeu, obrigado pela audiência, viu? Boa tarde, Gustavo Cibele. Será que o Avaí tem chance de dar um biquinho hoje contra o São Paulo? Urra, Leão, é o Lucionei de Santo Amaro. Valeu, Lucionei, obrigado pela tua participação. Acho que sim, até porque o Avaí, geralmente fora de casa, vai montar aquela proposta pega ratão, né? Colocar todo mundo lá atrás e foge na velocidade. Uma pena que hoje não tem o Júnior Dutra, né? Que é um dos principais nomes, se não o principal nome do Avaí. E concluindo, a Luísa, aqui da capital, finaliza aí o comentário do Lucionei dizendo: eu acredito no meu Leão. Vamos ficar na torcida então, que hoje, 8 da noite, tem São Paulo e Avaí lá no Morumbi. E agora, gente, vamos então acompanhar, ficamos devendo, né? A vitória do Metropolitano e a derrota do Brusque na Série D. O Brusque não conseguiu segurar o Operário do Paraná. E em Ponta Grossa, Serginho Paulista bateu bem da entrada da área e fez o único gol da partida. Operário 1, Brusque 0. Já o Metropolitano, jogando em casa, bateu o PSTC. Aos 42 do segundo tempo, João marcou, garantindo a vitória na estreia da Série D. Metropolitano 1, PSTC 0. Boa sorte, Metrobala aí então. Registrar mais um recadinho aqui da Fabiola. Ela respondeu aqui dizendo: e o meu recado? Então vamos passar o recado da Fabiola. Ela disse que hoje tem Leão e vai dar Avaí com certeza. 2-0 para o Avaí e ela acredita. É isso aí, Fabiola. Estamos na torcida sim pelo Avaí hoje à noite contra o São Paulo. Uma rápida parada, 1h05 depois do intervalo tem a previsão do tempo e muito mais, né, Cibele? Tem, a gente vai conversar com o Edgar Lopes, que é o nosso comentarista de segurança pública. Ele vai responder algumas perguntas que vocês mandaram pra gente. 1h07, estamos de volta. É isso aí, vamos dar uma olhadinha como é que está a movimentação nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles aqui em Florianópolis. Entrada tranquila na ilha de Santa Catarina pela ponte Pedro Ivo Campos. A gente observa, claro, que é uma movimentação intensa, porém sem nenhuma fila. Lado contrário, na ponte Colombo Salles, que faz sentido ilha-continente, a movimentação é absolutamente tranquila também. Entre os dias 22 e 26 de maio, as faculdades do Senac em Santa Catarina estão com uma programação especial. É a Semana Acadêmica. O evento promove a troca de experiências de ensino, pesquisa e extensão com a sociedade. A programação é aberta ao público e contempla palestras, oficinas, mesas redondas com temas atuais relacionados aos cursos oferecidos pelo Senac. Mais informações você encontra no site que aparece na sua tela. Muito bem, agora vamos saber a previsão do tempo com Gilsânia Cruz. E o nosso contato aqui é Pagriciram. Boa tarde, Gilsânia. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Estamos iniciando a semana com uma condição bem diferente aí do final de semana chuvoso que nós tivemos em Santa Catarina. Agora já sob a influência de uma massa de ar mais seco no sul do Brasil. A gente observa aqui nesse tom aqui no mapa sobre o sul do Brasil. Então essa massa já influencia, já deixou aí a nossa temperatura mais baixa neste amanhecer. Tivemos na Serra ali temperatura próxima de 0 grau. Nas demais regiões também baixou a temperatura. E agora durante o dia então é um dia, uma tarde ensolarada no estado, com poucas nuvens. Durante o dia essa temperatura também sobe, fica agradável porque esta massa de ar frio ela não é tão intensa, né? Mas com característica de outono. Então temperaturas aí período da tarde de 20 a 23 graus no nosso estado. Vento agora predominando do quadrante sul-sudeste, mas também menos intenso do que nós tivemos no final de semana. Vento que trouxe estragos aí para principalmente não só para o estado, mas como para o litoral de Santa Catarina também. E agora esse vento já mais fraco, né, influenciando aí o nosso estado. A tendência é de que essa massa tenha rápido deslocamento para o oceano. Amanhã as nuvens já devem começar a aumentar no estado e na parte oeste, inclusive de Santa Catarina. Pode chover já a partir do período da manhã, chegando essa condição de chuva na parte sul do estado, mais para o decorrer da tarde e noite. Não vai chover ainda em todas as regiões, de Florianópolis para o norte a gente não tem previsão de chuva significativa para amanhã, mas já com aumento da nebulosidade e a chuva retornando ali na quarta-feira. Então entre terça e quarta volta a chover em todo o estado de Santa Catarina. Com relação ao mar, nós tivemos uma condição bem adversa aí no final de semana e o início desta semana ainda está assim, né, com
ondas mais altas, de 2 a 3 metros no litoral de Santa Catarina, claro que em áreas um pouco mais afastadas da costa, mas uma condição totalmente aí desfavorável à navegação de pequenas e médias embarcações. Embora a condição de entrada desta massa de ar frio aí, a virada do vento a partir de amanhã já para Nordeste, já começa também a favorecer a chegada das tainhas. Mais detalhes sobre a condição do tempo você encontra no site da EPAGRE Ciran. Gilsânia Cruz, meteorologista da EPAGRE Ciran para o Meio-Dia Catarina. É com você, Gustavo. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Gilsânia, da EPAGRE Ciran, diariamente conosco aqui no Meio-Dia Catarina. Já estamos aqui com Edgar Lopes, o nosso comentarista de segurança pública. Eu gostaria de aproveitar, Edgar, boa tarde, a sua presença, que é agente especial da Polícia Federal, para parabenizar o trabalho da Polícia Federal, que eu e Gustavo a gente tem noticiou a semana passada inteira operações com muito sucesso feitas pela Polícia Federal. Bem, em primeiro lugar, boa tarde, Sibeli, Gustavo, boa tarde a todos vocês que nos assistem e em suas casas. Realmente a Polícia Federal e a Polícia Militar de Santa Catarina estão de parabéns. Semana passada foi uma semana atípica, com muitas operações e grandes resultados. Apreensões de drogas, prisões na área de pedofilia e a Polícia Militar também com apreensões de armas. Olha só, Edgar, tem perguntas chegando para a gente via WhatsApp. Chegaram na semana passada e a gente aproveita para ler essas perguntas hoje e te passar. A pergunta é da Renata, Cachoeira do Bom Jesus. Ela pergunta assim, ó, minha pergunta é se quando for descoberto algo muito sério no meio da investigação, por exemplo, uma morte, a polícia interrompe e age? Renata, obrigado pela pergunta. Quando tem o evento morte, é bem complicado, porque essa morte pode ter ocorrido durante uma operação policial ou também pode ter ocorrido antes da operação, ser um óbito que ocorreu antes. Então, a operação da Polícia Federal ela não pode parar, né? Ela prossegue até que consigamos amenizar aquele fato e dali então saberemos se aquele corpo veio proveniente de uma morte em decorrência dessa operação, onde vai ser preservado o local e ser feita a perícia para que seja continuada uma nova investigação ou então uma investigação sobre o crime anterior. A Polícia Federal é preparada para fazer o trabalho já contando com esses imprevistos, não é, Edgar? Sim, Sibeli. Não só a Polícia Federal, mas eu acredito que todas as polícias estão preparadas para isso. Nós temos, sim, que preservar as nossas instituições e acreditarmos, sim, que elas podem dar esse apoio total, essa resposta que a sociedade tanto necessita. Tem uma outra pergunta aqui também chegou para a gente via WhatsApp, perguntando assim, Edgar, boa tarde, sou morador da Tapera e queria saber se a Polícia Militar tem que resolver ou não o problema de som alto. Acho que muita gente tem problema com isso. Acontece todos os dias na mesma casa. Ontem eram 2 horas da manhã, ligamos para o 190 desde as 11 horas e não apareceu nenhuma viatura. Bem, esse caso é muito complicado, porque conviver com vizinhos ruidosos é um tanto quanto delicado. A melhor maneira é tentarmos a boa convivência. Sim, a Polícia Militar ela tem que agir. Essa lei está na 9.605 de Florianópolis, que é regida por leis municipais e também pela Lei Complementar 0399, onde diz que a polícia, onde diz que a preservação do ambiente é feita pelas polícias nessa situação. E é feito um BO, um boletim de ocorrência que deve ser apresentado na delegacia. Nesse caso a gente também tem que entender, né, Sibeli, Edgar, que há também um efetivo pequeno da Polícia Militar, com poucas viaturas, para atender determinados chamados. Às vezes fica complicado porque está atendendo uma outra ocorrência, né? E aí tem que se dar prioridade, né? Som alto ou talvez um assalto, né? Exato, Gustavo. Exato. É exatamente a polícia, ela tem que verificar isso. Uma ocorrência de maior periculosidade, é lógico que a Polícia Militar vai ter que dar esse apoio. Mas sempre é importante lembrar que a denúncia deve ser feita, né, Edgar? Ligar então para o 190 e denunciar. Assim que a Polícia Militar puder atender, ela vai até o local. A participação da nossa sociedade. Já chegou mais perguntas aqui, mas a gente vai ter que deixar para a semana que vem, Edgar, porque o nosso tempo está esgotado. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Será um prazer sempre estar aqui. Obrigada, até semana que vem. Você vai conhecer agora um projeto que ajuda os detentos a manter contato com o mundo externo, com a ajuda de um programa de rádio. São quase 19 mil pessoas presas em Santa Catarina. O tráfico de drogas lidera o ranking de crimes mais cometidos, com quase 4 mil detentos. Pouco mais de 2 mil pessoas estão presas por roubo, e o Paulo já foi um deles. Ele começou a usar drogas com 17 anos
Aos 21, passou a usar cocaína e então começou a roubar. Já roubei, já com um amigo meu, já assaltemos, já tiramos toda a roupa do cara, o relógio, já peguemos dinheiro, dividimos, e a gente pegava as coisas assim só para usar droga mesmo, né? Paulo já esteve preso 2 vezes e lembra das dificuldades da rotina carcerária. Imagina a pessoa ficar 24 horas naquela mesma rotina, levantar, tomar café, almoçar à noite, jantar e dormir. Sempre aquela rotina, nunca muda nada, olhando para 4 paredes. A pessoa fica pensando um monte de besteira. Olhando assim, até parece um programa comum de rádio. Isso se o foco não fosse a população carcerária. O programa Momento do Presidiário vai ao ar todos os dias e muitas vezes é a única ligação dos presos com os familiares. Temos aqui muitas cartas, tem carta aqui que veio lá de Tijucas, cartas aqui que vieram de Chapecó, cartas aqui que vieram aqui de Ominda da Silveira, carta que temos que vem de Criciúma, de Blumenau, de toda Santa Catarina. Às vezes tem gente que, por alguns motivos, não pode visitar o seu ente querido, ou por outros motivos. Tem uns que não têm coragem. Tem mãe que diz que não tem coragem de ver o seu filho. As ondas amigas aqui da rádio chegam onde o familiar não chega. Diante de uma realidade tão complexa, 1 hora de atenção e de palavras de motivação, com um simples objetivo de inspirar pessoas. Um trabalho tão importante que está sendo levado para outras regiões do estado. Estamos pegando autorizações para abrirmos igrejas dentro dos presídios para funcionar diariamente, como uma igreja normal. Nós conseguimos já em Joinville, conseguimos já em Itajaí, estamos partindo para Blumenau. E foi neste apoio e na música que o Paulo conseguiu mudar a história. Hoje, ele faz rap com mensagens positivas para incentivar outras pessoas. Tô de cabeça erguida, encontrei o caminho, encontrei a saída de todos os vícios, ele me libertou. Aos 45 anos de idade, ele acredita na recuperação dos presos, mas para isso, a mudança passa pela força de vontade. Se a pessoa quiser, ela consegue, sinceramente. Deus dá força para ela, mas se ela não quiser, nem Deus pode fazer nada por ela. Muito bacana o projeto, né? Que essas mensagens, essa troca aí de cartas entre os familiares e os detentos sirva para inspirar eles que estão lá dentro, a quem sabe repensar no que aconteceu, no que levou eles a parar nesse local e que quando saírem se socializem aí, né? E o Brasil precisa discutir profundamente ainda a questão da ressocialização do preso, porque existe um preconceito muito grande, a gente sabe disso, mas para que ou que consigamos romper essas barreiras, né, na questão da ressocialização para ele, que é muito importante, não para ele, também, evidente, mas para um todo, como a sociedade, né, para que não volte para o crime. Né? Exatamente. Muito bem, olha só, o Ricardo de Camboriú, ele mandou uma reclamação para a gente sobre um problema na rua dele, que está com tudo escuro por lá, aí o pessoal está cometendo alguns assaltos, enfim, a gente vai atrás dessa pergunta para você, e aí eu acho que é mais diretamente com a Celeste. Mas sempre lembrando, né, Sibeli, que a gente está sempre bastante ativo nas redes sociais, seja no WhatsApp, também Instagram, Facebook e Twitter também. Aguardando aí as suas mensagens. E depois do intervalo, tem um bate-papo com o Zezé de Camargo e Luciano. Tá imperdível, a dupla esteve em Floripa e a nossa reportagem conversou com eles. A Band fez história e faz história com o Zezé de Camargo e Luciano. Não vou negar que sou louco por você, estou maluco pra te ver, bem aqui na Band. É o amor. Obrigado mais uma vez, cara. Estamos de volta, finalmente vamos conferir a matéria, né, sobre a dupla do Zé de Camargo e Luciano. Eles estiveram aqui na capital nessa sexta-feira. A gente deu ingresso de presente, né, Gustavo? Sim, demos ingressos de presente e, claro, uma promoção exclusiva da Band FM. E claro que a nossa equipe não deixou de passar lá na Fuse, inclusive invadiu o camarim deles, dessa dupla, Zé de Camargo e Luciano, minutos antes do show começar. Vamos ver. Com muita maturidade e com mais de 26 anos de uma carreira bem fidelizada com os seus seguidores, a dupla Zezé de Camargo e Luciano esteve aqui em Floripa e embalou uma noite com muita emoção. Sempre
entre ganhadores de promoção da Band FM. O ano passado eu já estive no Centro-Sul, também Zezé de Camargo e Luciano. É o amor! E os frenéticos fãs da dupla... Óbvio que eu estaria lá também. E mais uma vez, troquei aquela ideia com eles. Acompanha aí. Dá uma olhadinha aqui ao meu lado. Luciano, cara da dupla, pô, que já embalou muitos casamentos, muitos romances por aí. Tá falando uma coisa, saiu uma pesquisa agora, há pouco tempo atrás, que a música mais executada em casamento era Roberto Carlos, uma música do Roberto Carlos, não lembro se era Detalhes, eu não sei qual era, e É o Amor. Então embalamos muitos casamentos, viu? Pode ter certeza. Provocamos o nascimento de filho, porque... primeira fabricação. E vocês marcaram uma carreira muito boa, tendo início pela Band FM São Paulo, certo? Exatamente, foi a primeira FM que tocou a gente em São Paulo, foi a Band FM, programa do Ronco. Até hoje não esqueço, 7 horas da manhã, a gente lá com o disquinho debaixo do braço e eles tocando É o Amor. Foi uma história que a gente nunca vai esquecer, uma passagem, na verdade, na nossa vida que a gente jamais vai esquecer. Na Band, esses dias eu fui gravar a Adriane Galisteu e entrei e vi lá o Masterchef, aonde gravo, porque eu assisto muito Masterchef, e é o mesmo lugar, o mesmo estúdio, e com certeza a Band fez história e faz história com Zezé de Camargo e Luciano. Turnê agora com trabalho novo, 2 tempos, saindo do forno, quebrando tudo aí. A música nova saiu de trabalho hoje. No começo era só ilusão, fantasia. Foi lançada hoje, dia 19, foi mais tocada no Brasil hoje. Graças aos fãs, aos radialistas do Brasil todo, bateu hoje como a mais executada no Brasil. E a gente fica muito feliz. Espero que continue sendo pelo menos por mais uns meses aí, em primeiro lugar no Brasil. Eu preciso pedir aquela palhinha, o tostão da sua voz. Tem a clássica, né? O Amor é óbvio que todo mundo pede, mas você quer mandar uma música nova? Destino ou vamos no É o Amor? Ferrou do Destino que eu não lembro. Nós hoje. Faz parte, pô. Faz a cola que tá valendo. Manda ver. Peraí, vamos aproveitar. Mas tem a dor de cotovelo também. Não, vamos dar nova. Aqui, ó. Agora não vou errar, não. Tá aí a palhinha, ó. Completamente seu amor é meu, o meu amor é seu. Aí, valeu. Meu Deus do céu, obrigado. Não vou negar que sou louco por você, estou maluco pra te ver, bem aqui na Band. É o amor. Obrigado mais uma vez, cara. Muito bacana, sempre muito bem-vindos aqui no nosso estado. Exatamente, claro. E a dupla Zezé de Camargo e Luciano tem uma longa história, né? Como o Gabriel Chiru cita na matéria, da questão de tantos fãs que eles têm já no Brasil e até fora do país. São mais de 26 anos de carreira, lembra aqui o Gabriel Chiru. Então, é uma dupla de fato consolidada. A gente vê que o sertanejo universitário, que é esse, que é uma outra linha, né? E deve muito a essa dupla aí, Zezé de Camargo e Luciano. Com certeza, deve ter inspirado muitas outras duplas aí a se lançarem no mercado, mesmo com uma nova roupagem, né? A origem deles e a história deles, inclusive citou aí que a história se entrelaça com a Band, né? Muito bacana a matéria. Lembrando você que amanhã a gente vai falar aqui, Gustavo, sobre a Festa Nacional do Pinhão. Opa! Tá chegando a hora, de 9 a 18 de junho. Tem a Festa Nacional do Pinhão em Lages, super conhecida já aí em todo o estado, esperada o ano todo. É a data, assim, é o período que o pessoal sobe a serra para passar frio mesmo, né? Exatamente. Então você vai se programar certamente, né? Para ir lá acompanhar e ver a bela Festa do Pinhão, uma festa que sempre reúne muita gente bonita. E além disso, né, Sibeli, a programação da festa é muito bem elaborada, com shows nacionais, enfim. A claro, lista tá muito legal, a lista de shows desse ano, já as confirmações. Amanhã o Gabriel Chiru vai dar todos os detalhes pra gente. E, inclusive, vem direto da Serra, lá de Lages, vem as princesas da Festa do Pinhão. Opa. E a rainha também, ele tá dizendo aqui. Exatamente. Tá imperdível, então, amanhã no Meio-Dia Catarina. Você não perca, preste atenção nos detalhes para saber tudo certinho aí que vai fazer nessa festa. E o Meio-Dia Catarina que vai marcar presença, sem sombra de dúvidas, lá na Festa do Pinhão, para mostrar para você estaremos essa lá. grande festa. Lembrando, gente, estamos nas redes sociais. Você que tem problema na sua rua, no seu bairro, seja buraco de rua, vazamento de esgoto, iluminação pública que não está funcionando, a calçada que está mal conservada,
terrenos baldios, juntando lixo? Então, manda pra gente. Pode ser foto, pode ser vídeo, coloca ali seu nome, seu bairro e mande para o nosso WhatsApp no 48 999049904 e também outras ferramentas de comunicação, né, Sibeli, que a gente tem de redes sociais. Sim, você pode nos acompanhar no Face, no Twitter e também no Instagram. Amanhã tem mais Meio-Dia Catarina, a gente espera você 12h30 em ponto. Para você, uma ótima tarde de segunda-feira e até amanhã. E vamos encerrar com o gol da vitória da Chape para cima do Palmeiras. Olha lá.